Pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e o propósito desse canal aqui é nós discutirmos políticas sobre drogas. E hoje, especialmente, o Floriano Pêssaro. Floriano é um gestor público, né, sociólogo também, como eu, nos conhecemos na época de faculdade. Tudo bom, Floriano? Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Gleuda. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo canal. Um canal de diálogo com a sociedade, um canal que informa, que passa informações relevantes sobre um tema tão complexo, tão difícil de ser equacionado, né, que é o tema da drogadição. Você tem isso na sua alma, o seu trabalho profissional, o seu conhecimento técnico, e mais do que isso, a sua capacidade de construir, desenvolver e implantar políticas públicas de qualidade e que sejam mais eficientes e eficazes no tratamento dessa questão. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Floriano, eu quis te convidar aqui para estar nesse bate-papo aqui conosco, o pessoal que está nos assistindo, pela tua experiência, né? Você foi uma pessoa que empreendeu muitas políticas públicas, né? Tanto no município, quando você esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo, e também no governo do estado, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas o quanto é desafiador, né, a construção de uma política pública, né? Gleuda, você sabe que eu comecei muito cedo, trabalhando com 26 anos, eu fui trabalhar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, ao lado da Ruth Cardoso, que na semana passada completaria 90 anos, e que nos deixou um ensinamento importante para quem trabalha com política pública, que é o empoderamento, né, a emancipação, né? Você trabalhar para que o outro possa crescer e se desenvolver. Isso no termo mais bíblico, né, nós falávamos sempre de dar o peixe e ensinar a pescar. O que a Ruth Cardoso sempre pregou durante toda a sua carreira como antropóloga, como professora e depois como articuladora de políticas públicas para o desenvolvimento social, era justamente essa palavra que na época nem existia direito, uma palavra que vem da língua inglesa, né? Mas o empoderamento, né? Você dá à pessoa capacidade, ferramentas, conhecimento necessário para que ela possa caminhar e crescer. Então, de lá para cá, todas as políticas que a gente veio desenvolvendo, desenhando, são políticas emancipatórias, são políticas que buscam o crescimento do indivíduo, a proteção do indivíduo, a garantia de direitos desses indivíduos e da sua comunidade do entorno, né? Sempre imaginando, como fizemos em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2008, o programa Ação Família Viver em Comunidade, que tinha esses princípios, né? Que as pessoas não vivem isoladamente, vivem em sociedade, que, portanto, é preciso trabalhar a pessoa, o indivíduo, no seu entorno. Assim foi também quando eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do ex-ministro Paulo Renato Souza, ministro da Educação, na criação do FIES, do Financiamento Estudantil, e do Bolsa Escola, que eram programas também que davam uma oportunidade presente, mas que vislumbravam o futuro, né? Ou seja, você dá no presente, mas garante que no futuro essa pessoa poderá caminhar com as suas próprias pernas, poderá caminhar sozinha, poderá caminhar com seus direitos garantidos, com seus direitos reconhecidos, mas, acima de tudo, com altivez, né? com a sua própria força. E, obviamente, que naquela época a drogadição já existia, isso existia nos grandes centros urbanos, né? Não só o tráfico de droga, propriamente dito, mas também o consumo de drogas ilícitas em lugares públicos. Essa ideia ela foi tomando corpo na medida em que
nas grandes cidades do Brasil, você teve maior concentração de pessoas consumindo drogas ilícitas em lugares públicos, coisa que você não tinha até meados dos anos 90. Então, a chamada Cracolândia em São Paulo e outras Cracolândias espalhadas pelo Brasil se deu justamente na concentração. E olha, Gleuda, eu não tenho nenhum estudo científico sobre isso, mas do ponto de vista empírico, ou seja, da prática, né, da ação política no território, eu posso afirmar com alguma certeza que o tráfico contribuiu sobremaneira para a concentração das pessoas em um determinado fluxo. Porque para o tráfico, e cá entre nós aqui, nós e todos os telespectadores, o tráfico não tem nada de desorganizado, muito ao contrário. Né? Se há uma organização em torno das drogas, é o tráfico de drogas, né? Que é muito organizado. Então, na medida em que eles conseguiram ter locais próprios nas cidades para a distribuição, a venda e o consumo, isso facilitou muito a vida, né, de quem trabalha do lado ilícito na venda e fornecimento de drogas. Porque é importante entender, Gleuda, que não há a drogadição sem a droga. Né? Então, alguém tem que fornecer para que alguém possa consumir. E nós, da política social, eu, você e tantos outros que trabalhamos a vida inteira com política social, a gente está sempre olhando o nosso lado, que é o lado de quem vai atender aquele que está tendo seus direitos violados. Sofrendo as consequências desse uso, né? As consequências desse uso. Então, a gente está olhando o lado do chamado usuário, que eu não gosto desse termo, mas o daquele que é o beneficiário pela política pública, né? Ou deveria ser, e não estamos olhando que aquilo faz parte de uma rede. Então, isso de alguma forma explica por que as várias políticas públicas de combate à drogadição ou de acolhimento às pessoas que consomem drogas falharam porque sempre viram um lado da moeda e não conseguiram enxergar o outro lado da moeda. Né? Sim. E nos lugares onde as políticas de droga deram certo, são lugares em que você conseguiu que o Estado tivesse uma presença no território ampla, né? Ampla, tanto do ponto de vista do combate às drogas, da redução de danos, do acolhimento e tratamento da dependência química, né? E mesmo nos lugares onde se criou espaços de consumo restrito visando a redução de danos. Né? O que nunca aconteceu no Brasil e nem em São Paulo, porque como a droga é proibida e é ilícita, nem a questão da redução de danos pode ser bem tratada. Né? E eu não preciso falar que o combate às drogas também é muito maltratado. Então, aliás, a melhor parte do acolhimento e tratamento da dependência química no Brasil ainda é a assistência social e a saúde, que andam praticamente sozinhas. Mas o que eu queria ressaltar primeiro, há uma intenção proposital do fornecimento de drogas, do tráfico de drogas nessas regiões em concentrar as pessoas. Segundo ponto, há consumidor porque há fornecedor e vice-versa, há fornecedor porque há consumidor. Então, qualquer uma das duas partes da balança, fornecimento e consumo, na hora que você diminui um, diminui o outro. A gente tem que enxergar essa questão como uma gangorra. Pouca gente interpreta dessa forma. Quando eu diminuo o consumo, eu diminuo o fornecimento e vice-versa. Se eu diminuir o fornecimento, eu também diminuo o consumo. Então, as duas coisas elas devem ser tratadas em paralelo, né? Juntas, mas em paralelo, andando juntas no mesmo tempo, né? A questão temporal, mas em paralelo. Então, uma coisa é o combate ao tráfico, outra coisa é o tratamento do dependente químico. Elas devem ser feitas em conjunto. Né? Não necessariamente na mesma hora, no mesmo momento, mas no período da implantação da política pública, ela deve ser feita junto. Aliás, foi isso que nós fizemos com o Recomeço. Né? Porque o Recomeço, que até hoje, pode falar o que quiser, mas é o mais bem-sucedido programa de tratamento à dependência química que nós temos no Brasil, né? É o Recomeço do governo do Estado de São Paulo. E, durante o nosso período em especial, nós tivemos
bons números de tratamento, bons números de combate ao tráfico e bons números que nos mostraram a diversidade de violações de direitos humanos existentes naquele território. Né? Então, nós tínhamos tráfico de pessoas, nós tínhamos prostituição, abuso sexual de crianças e adolescentes, prostituição de mulheres, violação dos direitos dos idosos, né? Violência contra idosos, né? Gravidez precoce, disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, em profusão, especialmente a sífilis. Tivemos lá uma epidemia de sífilis perigosíssima, que nos permitiu chegar de forma muito mais ampla e complexa ao problema. A gente tem, então, um plano de atuação nesse cenário, que era o recomeço. Agora, quando você abre isso e diz, mas por que o sujeito chega naquela situação, né? E é importante levar isso também para a questão da população em situação de rua, é uma questão que está colocada. Agora, eu destaco sempre o seguinte: o que leva a pessoa a uma situação de degradação física, intelectual, moral, familiar, comunitária, é um processo. É um processo. Quer dizer, ninguém acorda hoje e fala assim, amanhã eu vou fumar um crack lá na Cracolândia. Não há essa hipótese. Segundo ponto, eu não acordo hoje e falo assim, puxa, eu estou muito triste, estou muito chateado, estou angustiado, vou morar na rua. Também não existe. Então, esse é um processo psicológico, né, que vai deprimindo e vai levando a uma situação de angústia que promove o rompimento de laços, muitos deles afetivos, familiares e comunitários. Isso é o que leva a pessoa àquela situação de rua, em geral. Né? E lá na Cracolândia, a gente tem uma imensa maioria, quase 90%, vivem numa situação de rua. Lá. Né? Quer dizer, esse processo é composto de etapas. Por que é preciso compreender essas etapas? Porque a volta para uma situação original de convivência familiar e comunitária... Não pode ser assim também, né? Claro, com plenos poderes sociais e legais, né? Ou seja, o que a gente chama de empoderamento, que é o sujeito ter os seus direitos garantidos. Né? O primeiro passo para ele ter os direitos garantidos é ele conhecer quais são os direitos que ele tem. Né? E dessa forma conseguir buscar esses direitos. Então, esse processo de volta é também um processo. E sendo um processo, ele é preciso ser compreendido pela política pública como processo, partes, etapas que vão sendo cumpridas. Você pode até tirar a força, vai voltar. Por quê? Porque as etapas do processo de retorno à convivência familiar e comunitária não foram cumpridas. E se elas não foram cumpridas, o sujeito não tem condição de voltar a uma situação anterior. Então, é um pouco por aí. Por isso que o recomeço, entre outros programas e ações que a gente desenvolveu, preventivas, inclusive, para voltar no tema que você trouxe, ele é feito de etapas. Né? Além de ser multidisciplinar, né? Além de pensar de forma intersetorial, ele também é feito de etapas, porque a vida é feita de etapas. E cada um leva essas etapas da sua vida com um determinado tempo. Então, também não existe uma fórmula única. Sim. Cada ser humano é um ser humano. Não, Floriane, você colocou um assunto da questão do recomeço das etapas, que o programa foi o primeiro programa a reconhecer, entre as alternativas, a própria comunidade terapêutica, né? É um equipamento de política pública, um equipamento social altamente relevante, né? Porque as comunidades terapêuticas, independente de serem religiosas ou não, tal, que isso não é o mais importante. Em que pese a gente também verificou, do ponto de vista científico e empírico, que a fé, né, a autoestima, a religião ajuda também na recuperação psíquica, né? Então, também não há nenhum motivo para ter preconceito em relação à questão religiosa. O fato de você poder ter uma comunidade que permita um tratamento integral e de médio prazo ajuda muito no retorno da coexistência e da convivência entre todos.
Nós constituímos também com os grupos de mútua ajuda, né? Isso também foi importante, o reconhecimento dos grupos de mútua ajuda no processo também da autonomia, o processo da reinserção social. São organizações interessantes, porque reúnem a sociedade civil como voluntários que fazem esse trabalho, que na verdade é um trabalho de escuta, né? Nós da assistência social também valorizamos ainda muito pouco a escuta, apesar de estar previsto, preconizado no SUAS. A escuta te dá a possibilidade de interagir. Eu fiz várias escutas em loco na Cracolândia e me surpreendeu a trajetória de cada um dos que estavam lá. A grande maioria iniciaram essa trajetória da dependência química dentro de casa. É isso. Dentro de casa. Isso é terrível, dizer, né, Floriano? Foi no ambiente familiar, em geral, violento, ou de violação de algum dos direitos, né? Que levou o sujeito àquela situação. E, em alguns casos, foi na rua, porque na rua também você tem violação de direitos. Foi terrível. É incrível. E isso precisa ser dito, viu, Glenda? Porque as pessoas não sabem o que passam lá, né? Tem um olhar, alguns têm um olhar mais romântico, outros têm um olhar mais autoritário, né? Como diz um amigo nosso, né? A questão não é nem de esquerda nem de direita, né? Ali tem pessoas que estão doentes. Agora, o que eu acho que é importante a gente discutir para o futuro, Glenda, como você bem trouxe aqui, a prevenção. Então, a questão das drogas tem que ser discutida na escola e acompanhar as famílias mais desestruturadas, cientificamente estão provadas que tem uma prevalência maior de consumo de drogas. É possível você saber quais são os distritos de uma cidade onde há a maior prevalência de violência contra a mulher, de violência contra o idoso, de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes, prevalência maior do tráfico. Então, você tem instrumentos hoje, técnicos, que podem contribuir para uma efetividade maior da política pública, né? O combate ao consumo excessivo do álcool é uma responsabilidade de todos. Todos nós devemos trabalhar na formulação de políticas que previnam, porque é mais barato prevenir do que remediar. Queria te agradecer nesse nosso bate-papo. Olha, Gleuda, muito obrigado, eu espero ter contribuído. Contem comigo para outros debates, eu estou à disposição. Obrigado, Floriano. Até o próximo encontro. Tchau. Beijos. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijos.